Pare de bloquear o seu caminho, derrubando as muralhas da sua vida. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema crucial: as barreiras invisíveis que nos impedem de avançar. Você já se sentiu preso, como se obstáculos intransponíveis estivessem em seu caminho? Mas quero hoje dizer a vocês que ao identificar e transformar certos padrões de pensamento e atitudes, essas paredes podem desabar, abrindo um caminho de liberdade e plenitude. Fique conosco, pois vou te mostrar como se libertar e alcançar a vida que você tanto deseja. Vamos focar em 3 barreiras principais que nos limitam e como derrubá-las, caminhando em direção ao seu propósito. Ao final, faremos uma oração poderosa. Vamos lá. Arma, a lição de Jericó. Fé e a queda das muralhas. Começamos com a inspiradora história de Josué e os israelitas diante das muralhas de Jericó. Uma fortaleza impenetrável que parecia impossível de ser derrubada. Mas como Josué 6:20 nos lembra, essas paredes caíram não pela força humana, mas pelo Espírito do Senhor. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo bradou, o muro desabou. Essa narrativa nos ensina uma verdade fundamental. Com fé e orientação divina, até os obstáculos mais terríveis podem ser superados. Assim como as muralhas de Jericó desmoronaram, nós também podemos experimentar um progresso significativo em nossas vidas. Isso acontece quando nos alinhamos com nosso propósito e evitamos as armadilhas que nos impedem. Respire fundo, acalme seu coração e ouça com atenção, pois vamos explorar como derrubar os muros da dúvida, do medo e da impaciência. Muro número 1. A dúvida e a mente inquieta. Evitemos duvidar da vida plena que nos foi prometida. O primeiro muro a derrubar é o da incerteza. Tiago 1,6 nos diz que quem duvida é como uma onda à deriva no mar, agitada pelo vento. A dúvida traz instabilidade. Pense em Pedro, que ousou andar sobre as águas, mas afundou quando a dúvida escureceu sua visão. Quantas vezes você se viu paralisado porque a dúvida o fez questionar suas capacidades ou as promessas divinas? A dúvida nos impede de dar o primeiro passo. Lembre-se dos israelitas que vagaram 40 anos no deserto por duvidarem da capacidade de Deus de conduzi-los à terra prometida, especialmente ao verem os gigantes de Canaã. Números 13, 22 a 33. Este muro de desconfiança atrasou sua jornada. O cumprimento da promessa foi adiado e somente a próxima geração pôde entrar. A dúvida pode atrasar nosso progresso e até nos fazer perdê-lo. Mas podemos romper esse muro. O segredo é focar na solução, não nos problemas. O segredo é focar na solução, não nos problemas. Abraão não se concentrou em sua idade ou na esterilidade de Sara. Ele se agarrou à promessa de Deus e Isaque nasceu, entendendo a dúvida e a superação. A dúvida e o medo podem ativar uma parte do nosso cérebro que nos faz sentir paralisados, desencadeando uma resposta de luta ou fuga. No entanto, podemos treinar nossa mente para reavaliar a situação e focar em pensamentos mais racionais e positivos. A fé nesse contexto nos ajuda a reestruturar nossos pensamentos, diminuindo a sensação de paralisia e fortalecendo nossa capacidade de resiliência e esperança. Quando Abraão se agarrou à promessa de Deus, ele estava, de certa forma, ativando sua capacidade de superar o medo e a dúvida, focando na crença e na solução. Podemos aprender a identificar e desafiar pensamentos distorcidos ou irracionais que alimentam a incerteza. Por exemplo, o pensamento "eu não sou capaz de fazer isso" pode ser transformado para "eu posso aprender e me desenvolver para fazer isso". Isso nos ensina a questionar a validade de nossos pensamentos negativos e a substituí-los por pensamentos mais realistas e adaptativos. Em vez de sermos como uma onda à deriva, podemos aprender a ancorar nossos pensamentos em crenças mais firmes e construtivas. Às vezes, a incerteza surge quando não estamos em contato com nossos recursos internos e com a sabedoria que reside em nós. A história dos israelitas duvidando da terra prometida pode ser interpretada como uma projeção de suas próprias inseguranças e medos internos.
A superação da dúvida, nesse sentido, envolve um processo de autoconhecimento, de integração de aspectos que negamos e de reconhecimento da nossa capacidade inata de enfrentar desafios. A fé, aqui, não é apenas uma crença religiosa, mas uma atitude que nos conecta com o nosso centro interior, que nos guia em direção à totalidade e ao propósito. Vamos então substituir as dúvidas pela fé inabalável. E, como os muros de Jericó, os muros das suas incertezas também desmoronarão ao clamor da fé. Você não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é confiar, deixar de lado as dúvidas e abraçar a fé. Muro número 2. O medo e a paralisia da ação. O medo é um muro poderoso que pode nos paralisar. Mas segundo Timóteo 1:7, nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Veja Davi, um jovem pastor que enfrentou o gigante Golias. Ele poderia ter sucumbido ao medo, mas ativou sua fé, que o levou à ação. Quais são os Golias que você enfrenta hoje? Desemprego, doença, relacionamento rompido, fracassos. O medo nos impede de enfrentar desafios. Nos mantém enjaulados em zonas de conforto que se tornam prisões. Mas não estamos desamparados. O Espírito de Deus nos capacita a enfrentar nossos medos e derrubar esta parede. O gigante que Davi enfrentou perdeu seu poder quando confrontado com o nome do Senhor. Davi declarou em 1 Samuel 17:45: Você vem até mim com uma espada, com uma lança e com um dardo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Assim como Davi, nossos medos perdem o controle quando os confrontamos com o nome do Senhor. Vamos nos livrar das correntes de medo, substituindo pensamentos de derrota por declarações de vitória. Quando erguermos a bandeira da fé, demoliremos este muro paralisante e entraremos na plenitude do que Deus tem para nós. Passamos de uma postura defensiva para alguém que avança, tomando a base que Deus já nos predestinou. Não permita que o medo roube outro momento. Aproveite a vitória que já é sua em Cristo e caminhe com ousadia. Invoque o nome do Senhor e avance para reivindicar sua vitória. O medo não tem poder sobre você. Compreendendo e superando o medo. O medo é uma emoção fundamental para a sobrevivência, mas quando ele persiste em situações não ameaçadoras, pode nos limitar. Podemos aprender a regular essa emoção, permitindo uma resposta mais controlada ao medo. A prática da fé, da meditação e da oração pode fortalecer nossa capacidade de lidar com o medo, permitindo-nos planejar e executar ações corajosas, superando a resposta instintiva de fuga. Podemos combater o medo através de uma exposição gradual ao que se teme, ensinando nossa mente que a ameaça não é real ou que somos capazes de lidar com ela. As declarações de vitória que mencionamos são uma forma de reestruturar nossos pensamentos, desafiando as ideias catastróficas associadas ao medo. Ao mudar a narrativa interna, alteramos a resposta emocional e comportamental. A fé, nesse sentido, nos encoraja a enfrentar nossos medos com a convicção de que há um poder maior nos auxiliando. Enfrentar o medo é um passo central em nossa jornada de crescimento pessoal. Os desafios que surgem representam obstáculos que devemos superar para alcançar nossa plenitude. O medo é inevitável, mas a coragem surge da integração de nossos aspectos internos e do reconhecimento de nossos recursos. A fé é a confiança em nosso próprio potencial e no processo de crescimento. A história de Davi é um exemplo de como, ao confrontar seu medo com fé, ele transcendeu suas limitações e se tornou um símbolo de superação. O medo para nós é uma oportunidade de crescimento e de descoberta de novas facetas de nossa personalidade. Não permita que o medo o roube de mais um momento. Aproveite a vitória que já é sua em Cristo e caminhe com ousadia nas bênçãos que o esperam. Invoque o nome do Senhor e, com a ajuda e orientação de Deus, avance para reivindicar sua vitória. O medo não tem poder sobre você. Muro número 3. A impaciência e a necessidade de controle. O terceiro muro é a impaciência, a necessidade de controlar o tempo de Deus. Provérbios 19:2 nos adverte que o desejo sem conhecimento não é bom, e quem se apressa com os pés erra o caminho.
A impaciência nos leva a agir precipitadamente, fora do tempo divino. Pense em Sara, que, impaciente com a promessa de um filho, tentou acelerar o processo com Agar, gerando Ismael. Essa decisão trouxe consequências que reverberam até hoje. Quantas vezes a impaciência nos fez tomar atalhos que resultaram em mais problemas do que soluções? Lidando com a impaciência e o controle, a impaciência está ligada à busca por gratificação imediata. Há uma tendência a valorizar mais as recompensas rápidas, mesmo que menores, em detrimento de recompensas maiores no futuro. Podemos aprender a regular esse impulso, permitindo-nos adiar a gratificação e planejar a longo prazo. A prática da meditação e do mindfulness pode fortalecer essa capacidade de regulação, aumentando a tolerância à frustração e promovendo a paciência. A história de Sara demonstra a dificuldade em adiar a gratificação, enquanto a paciência de Abraão em esperar pela promessa de Deus reflete uma mente mais madura e regulada. Podemos abordar a impaciência através da reestruturação de crenças sobre a necessidade de controle e gratificação imediata. Por exemplo, a crença "eu preciso que as coisas aconteçam agora" pode ser desafiada e substituída por "posso tolerar a incerteza e esperar pelo momento certo". Além disso, técnicas de relaxamento e resolução de problemas podem ajudar a desenvolver a paciência e a capacidade de lidar com a frustração. A prática de pequenos passos em direção a objetivos maiores, celebrando cada avanço, reforça a ideia de que o progresso é gradual. Às vezes, a impaciência pode ser vista como uma desconexão com o nosso ritmo interno, que opera de forma diferente do tempo linear e consciente. Nossa mente tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e amadurecimento. A impaciência surge da tentativa de forçar um resultado, ignorando os processos internos e as sincronicidades que a vida pode apresentar. A história de Sara e Hagar pode ser interpretada como uma tentativa de controlar um processo que deveria se desdobrar naturalmente. A superação da impaciência envolve confiar no processo da vida, estar aberto às coincidências significativas e permitir que nossa intuição nos guie. A paciência, nesse sentido, é uma forma de rendição à sabedoria interior e ao fluxo da vida. Cultive a paciência, confie no tempo de Deus e veja os muros da impaciência desmoronarem. A plenitude da vida está na jornada, não apenas no destino. Conclusão: derrubando os muros e abraçando a liberdade. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas o trabalho de derrubar muros continua em sua vida. Vimos como a dúvida, o medo e a impaciência podem nos aprisionar, mas também como a fé, a coragem e a paciência podem nos libertar. Lembre-se da lição de Jericó. Com Deus, o impossível se torna possível. Suas muralhas, sejam elas quais forem, podem e vão cair. Agora quero te convidar a fazer uma oração comigo. Uma oração de entrega, de fé e de libertação. Repita comigo: Senhor, eu reconheço que tenho construído muros em minha vida com a dúvida, o medo e a impaciência. Eu te peço perdão por tentar controlar o que só a ti pertence. Hoje, eu escolho derrubar esses muros. Eu escolho a fé, a coragem e a paciência. Eu confio em teu tempo e em teu plano perfeito para mim. Ajuda-me a ver as barreiras como oportunidades para fortalecer minha fé e a caminhar em direção à plenitude que tu tens para mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração e sentiu a presença de Deus, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa derrubar um muro em sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Que a paz e a liberdade de Deus estejam com você. Até a próxima.